Oi, bem-vindas, donas de casa, aqui no meu canal, o Donas com Tempo, onde eu, Pri Figueroa, converso com vocês sobre métodos, sobre maneiras da gente conseguir pelo menos 4 horas livres todos os dias para a gente fazer as coisas que a gente gosta, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Hoje eu vou trazer para vocês aqui 10 segredos, 10 formas da gente conseguir ter mais controle do nosso tempo, da gente conseguir ser mais produtivo no nosso dia a dia. E esses são os segredinhos que são usados por empresários, por pessoas que trabalham com alta performance, por equipes na área de negócios. Então, eu estou trazendo coisas para vocês do mundo empresarial, do mundo corporativo, e que são facilmente aplicáveis no nosso dia a dia, são coisas que a gente consegue fazer na nossa casa, são técnicas, são segredos dessas pessoas, e que a gente pode aplicar dentro da nossa casa para deixar a gente mais eficiente no nosso trabalho e para a gente conseguir ter mais tempo para a gente mesmo, para a gente cuidar da gente mesmo, tá certo? Muito bem. São 10 segredos, eu vou falar 3 segredos sobre autocontrole, e o último segredinho é um presente, é um bônus, é um presente para a gente que quer cuidar da gente mesma, tá certo? Muito bem. Então, esses segredos que vão transformar o nosso caos, aquele caos que a gente conhece do dia a dia, aquela coisa da bagunça que a gente acaba de fazer tudo, a gente sabe como é que mira de fazer, você olha ali para o ladinho, já tem uma coisinha, você olha para ali, já tem outra coisinha para fazer, a gente se livrar desse transtorno que a gente tem no nosso dia a dia, desse caos, e que faz com que a gente fique super estressada. Então, são esses segredinhos que a gente vai conversar hoje. Muito bem. E o primeiro segredo é foco. Vocês já viram eu falar aqui algumas coisas sobre foco, né? Sobre como a gente se manter concentrada em uma atividade e como isso faz diferença. Gente, isso é fundamental, fundamental. E isso não é só para dona de casa, isso é para qualquer profissão, isso é para qualquer área. Toda pessoa que pretende ter eficiência, toda pessoa que pretende ter um melhor controle do seu tempo e uma maior eficiência no seu trabalho, precisa ter foco, precisa fazer as atividades de uma forma concentrada, dirigida realmente para aquilo que você está fazendo, sem se distrair. Então, é isso. Na verdade, você prestar atenção no que você está fazendo e não ficar se distraindo. Porque eu sei que vocês vão falar, mas eu, quando começo a fazer uma coisa, eu vou em frente, vou e não termino. E, claro, isso é muito importante, a gente começar o nosso trabalho e terminar. Então, por exemplo, você vai lavar roupa, você fica lá lavando roupa, enfim, faz aquilo. Ou você está fazendo comida, você faz comida. A gente sabe, todo dono de casa faz assim. Só que é mais do que simplesmente você começar e terminar, o que é muito importante, é mais do que isso. É você, de fato, se concentrar no seu trabalho e não perder tempo na hora que você está fazendo a atividade com coisinhas que estão ali paralelas. Então, por exemplo, checar o seu celular para ler suas mensagens de WhatsApp, ou mandar mensagem para alguém, porque você lembrou. Lembrei que eu tenho que mandar uma mensagem para alguém. Tem técnica para a gente não esquecer dessas coisinhas que a gente vai lembrando. Mas o que eu estou falando agora é sobre foco. Então, na hora que você está lá e precisa mandar mensagem para alguém, fazendo uma atividade, você não se perder com esses pensamentos que vão aparecendo na cabeça da gente. Preciso mandar mensagem, então vou parar o que eu estou fazendo para mandar mensagem. Então, a técnica é, você tem um papelzinho ali do lado, você lembrou de alguma coisa, você anota, tenho que mandar mensagem para tal coisa. Ou lembrei que uma coisa que eu preciso fazer que eu posso esquecer hoje. Vai lá e anota, tá certo? Mas não se distancie da sua atividade. Siga, você anotou, volta para o que você está fazendo e persista naquela atividade até o fim, tá certo? Isso pode ser olhar redes sociais, receber uma notificação, uma mensagem, alguma coisa que você lembrou, que você tinha que fazer. Então, não pare a sua atividade, anote tudo e siga em frente, tá certo? Isso, às vezes, vem uma notícia na televisão, tá com a televisão ligada, que, aliás, eu já acho
horrível para a produtividade você ficar o dia inteiro com a televisão ligada. O melhor é a TV desligada, mas digamos que você tenha esse hábito de deixar sempre a televisão ligada, pensar que às vezes tem uma notícia e etc, e você para o que você está fazendo para prestar atenção naquilo. Isso é horrível para a produtividade, porque você vai gastando esses minutinhos no dia, prestando atenção em outras coisas, quando na verdade você devia estar focada no seu trabalho e terminar logo ele e começar uma nova atividade, tá certo? E claro, quem tem criança sabe que a gente toda hora é interrompido. Aqui, ali, a criança chama, a criança às vezes está entediada, ou ela quer alguma coisa, precisa da sua ajuda e etc. Então, o que eu falo é assim, é muito bacana você já colocar a criança dentro desse mundo de afazeres domésticos. Então, digamos, você está secando a louça, você dá um paninho para a criança para ela ir secando coisas de acordo com a idade dela. Você está fazendo a cama, põe a criança para fazer a cama junto com você, se ela é pequenininho. Se ela for um pouquinho maior, 5 anos mais, já pode ir fazendo a cama dela. Então, enquanto você está fazendo a sua, vai fazendo. Então, você vai colocando a criança dentro desses afazeres domésticos e ela vai fazendo as coisas junto com você. Gente, as nossas avós faziam isso, tá certo? Então, a gente estava. Eu lembro da minha avó, como era, quando eu ficava com ela, quando era criança. Ela ia fazendo as coisas e eu estava ali, em volta dela. Então, você dando atividade para a criança fazer, você mata 2 coelhos, né, numa cajadada só. Você faz a sua atividade com foco, você faz o que você tem que fazer sem toda hora estar sendo interrompida pela criança, pelo seu filho, e ao mesmo tempo você já vai introduzindo a criança nessas habilidades domésticas, ela já vai se acostumando a fazer um pouquinho do trabalho do dia a dia, vai até te ajudando já, mesmo que sejam pequenininhas, ajuda, viu? Ajuda bastante, tá? Muito bem. E criança que às vezes, né, não dá para você colocar junto porque tem uma atividade mais complexa, vai, digamos que você está cozinhando, seu filho, né, é pequeno ainda, você tem uma atividade um pouco mais complexa, não dá para ele participar ali. Muitas vezes até dá para fazer algumas coisinhas junto com a gente, mas às vezes é uma coisa que você quer fazer, sei lá, costura, você quer fazer alguma coisa realmente mais trabalhosa e etc., e a criança não pode estar ali com você fazendo aquele trabalho. Então, aí nessa hora, é bacana você propor uma atividade para a criança, uma atividade que ela já faça rotineiramente. Então, por exemplo, quando você está fazendo essa atividade, a criança vai fazer aquilo. Você está fazendo essa atividade, vai ser sempre uma rotina, digamos assim. Então, digamos que você vai lavar o quintal. E aí você quer que a criança não esteja ali, enfim, naquela atividade. Então, você propõe, no horário que você está lavando o quintal, toda semana vai ser igual. Naquele horário que você está lavando o quintal, a criança vai estar, por exemplo, brincando com massinha. Ou, por exemplo, vai ser o momento desenho. Ela vai fazer desenho. Ou uma criança que já lê, vai ser o momento de leitura. Então, a criança vai ficar fazendo a leitura dela naquele momento, tá certo? Ou uma brincadeira livre, vai ser o horário de brincar dela livre, por exemplo. Tá? Se tem irmãos, até dá para fazer coisas juntos, né? Pular corda, enfim. Mas, então, você cria uma rotina. Toda semana, a mamãe vai estar lavando o quintal, nesse horário você vai fazer isso, pintura, por exemplo. Ou, nesse horário eu estou cozinhando, vai ser o seu horário de leitura. Você estabelece uma rotina e aí fica muito mais fácil você não ser interrompida, porque a criança também vai estar ocupada com a atividade própria para a idade dela, tá certo? Muito bem. Vamos passar agora para o segundo segredo. Pausas. Fazer pausas. Gente, fazer pausa é importantíssimo, importantíssimo para a gente não se desgastar demais. Não é uma super pausa, são pausinhas, são pequenos momentos onde você vai espreguiçar, você vai tomar sua água, você vai lá dar um beijo no seu filho, um abraço, um chamego, um cheiro, faz tudo isso e volta para uma outra atividade. É super importante que a gente tenha esses momentinhos. Você fala, agora é hora de espreguiçar, agora é hora de me esticar, oxigenar, né, o cérebro.
É hora de você fazer um intervalinho entre uma atividade e outra, e isso vai dando até um certo senso para a gente de quanta coisa a gente está fazendo. Se a gente vai fazendo essas pausas, você chega no final do dia, você fala, nossa, fiz várias pausas, você vai criando aquela noção. Porque se deixar, gente, emenda uma coisa na outra, você está fazendo comida, na mesma hora você já está lavando louça, você terminou de lavar louça, você já está guardando as coisas, daqui a pouco você já está arrumando gaveta, daqui a pouco você já está migalha, e a gente vai emendando uma atividade na outra, e é um horror isso, porque não acaba nunca. E aí parece que foi um trabalho só. Você ficou o dia inteiro fazendo uma coisa só. Então, faça uma atividade, pausa, faz outra atividade, pausa, faz uma atividade, pausa. Se você ir estabelecendo essas pausinhas, terminei de lavar louça, estica, tal, ou, agora acabei de lavar roupa, tal. Ou varri o chão, vai lá e bebe água, que aí já faz bem para a saúde. Vai lá, bebe água, para e faz uma outra coisa. E isso é uma coisa assim, elas são importantíssimo para o nosso, para nossa recuperação, tá? Muito bem. A gente não é máquina, a gente precisa, olha eu passando para a gente precisa quando a gente faz essa próxima atividade, a gente faz com muito mais foco, a gente faz com muito mais atenção, a gente faz com muito mais energia, com muito mais vontade. Acredite no que eu estou falando, é sério isso, sabe? Quando a gente tem um intenso, a gente acaba fundamental. É você ter um planejamento da sua semana. O que você faz na segunda de manhã, o que você faz na segunda no meio da manhã, o que você faz na segunda-feira antes do almoço, o que você faz na primeira hora da tarde, no final da tarde, começo da noite, qual é o horário de lanche, qual é o horário de almoço, qual é o horário de café da manhã, qual vai ser o horário de janta, o que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terça, ou na quarta, ou na quinta, é fundamental você ter esse planejamento de atividades com todas as atividades da semana, com tudo que você faz, inclusive com os horários mesmo de lanche. Se possível, planeje ainda o cardápio, o que você vai cozinhar em cada dia, como vai ser a distribuição de refeição da semana, reaproveitando às vezes o que você fez no dia, reaproveitar para o segundo dia, etc. Esse planejamento, ele é assim incrivelmente importante para você ter paz. Eu vou falar que é paz, é paz. Você não gasta tempo pensando no que eu tenho que fazer agora, no que eu tenho que fazer depois, você já tem todas as atividades planejadas, então você já sabe o que você tem que fazer. Simplesmente assim, você vai lá, olha na sua tabelinha, o que eu tenho que fazer, etc. E isso faz você economizar um tempo danado, sem ter que ficar pensando no que você vai fazer, inclusive no que você vai cozinhar, em tudo, gente, em tudo. Você já tem tudo certinho, e é até bacana você ver, por exemplo, eu funciono melhor de manhã. De manhã eu estou mais disposta, eu estou mais ativa, eu rendo mais de manhã, então coloca as atividades que demandam mais energia no período da manhã. Aí à tarde eu fico mais cansada, eu fico mais sonolenta, já não rendo tanto. Pronto, coloca as atividades que são mais tranquilas à tarde. Então, por exemplo, de manhã você está super agitada, etc. De repente é um bom dia, um bom momento, por exemplo, para você lavar a roupa, você passar aspirador de pó, tirar pó das coisas. E de repente à tarde é um melhor momento, por exemplo, para dobrar as roupas, guardar, ou fazer uma pequena arrumação, uma organização, ou você deixa à tarde, por exemplo, para sei lá, que a gente tem menos energia na casa, tudo tem muita energia, né? Mas é organização mesmo, né? A gente quer essa parte de organização das coisas não demanda tanto gasto de energia, né? Tem mulheres, por exemplo, que gostam de passar roupa à tarde, porque é mais tranquilo, uma coisa que você faz meio no automático, embora passar roupa seja uma coisa que a gente precisa de muita força, mas ao mesmo tempo não é uma atividade que você fica andando para lá e para cá, então de repente passar roupa é uma coisa para fazer no final da tarde, embora eu acho que a gente não tenha nada que ficar passando roupa demais, a não ser camisa, enfim, aqui em casa a gente raramente passa roupa, né? Então é isso, então você estabeleça as prioridades do dia, o que é importante você fazer, sem precisar gastar muito tempo no que
pensando no que você vai fazer naquele dia, você já fica tranquila, dá paz pra gente, sabe? No domingo você já sabe o que você tem que fazer na semana inteira, fica tranquilo. Mas só que tem que cumprir, né, gente? Tem esse aspecto, né? Quando a gente faz esse planejamento, é para ser lido, né? Não é para você fazer o planejamento e simplesmente só porque você pôs lá no papel e esquece disso, né? Não, tem que fazer tudo direitinho, tá? Quarto segredo que vem associado com essa do planejamento, que são as ferramentas de apoio. O que são ferramentas de apoio? Ferramenta de apoio é tudo aquilo que te ajuda para que você cumpra com esse seu sistema de trabalho. O que é o sistema de trabalho? É justamente criar esse sistema, essa forma de você executar as tarefas no dia a dia. O que você faz na segunda, o que faz na terça, o que na quarta, o que faz de manhã, o que faz no meio da manhã, tarde, noite, enfim. É o planejamento. Esse planejamento de trabalho chama-se sistema de trabalho no mundo corporativo. Sistema de trabalho ou sistema de tarefas, tá certo? Existem ferramentas que podem ajudar a gente a cumprir isso, quer dizer, tirar da cabeça e colocar onde? Colocar num simples papel, você pode usar papel e caneta para fazer uma tabela e as suas listas, ou você pode se utilizar de tecnologia para fazer, para ter esse apoio no seu dia a dia. E aqui em casa a gente usa uma ferramenta muito bacana, que eu vou entrar nesse assunto, eu podia ficar fazendo aqui um curso, né? Um curso só sobre essa ferramenta, porque ela é assim, ela tem muitas funcionalidades, ela tem muitas formas de você utilizar, mas isso não dá para eu falar aqui para vocês rapidamente, isso precisa realmente estar num curso, né? Para poder ir a fundo nessa ferramenta. Mas, de uma maneira geral, ela é simples, a forma gratuita dela, né, que não é paga, a forma gratuita dela, que você baixa no celular, é um aplicativo de celular, e que você usa para o dia a dia, ela é muito tranquila, é fácil de você fazer, dá para você fazer planejamentos complexos, mas dá para você no dia a dia, uma dona de casa, fazer as listas dela, é tranquilo. Essa ferramenta chama-se Todoist, né, Todoist. Você baixa no celular ela, e você entra e coloca lá, dá para você deixar as atividades já programadas, o que você faz na segunda, na terça, simplesmente você abre, naquele dia lá, aparece já a lista de coisas que você tem, baixa no celular, coloca as atividades, é muito simples de colocar, você coloca as atividades recorrentes, digamos que toda segunda-feira de manhã você lava a roupa, então você coloca lá, segunda-feira de, sei lá, toda segunda-feira, você escreve, é muito simples, você escreve, segunda-feira lavar roupa de tal a tal hora, pronto. Quando chega na segunda-feira, você abre, vai estar lá, a listinha de tarefas que você tem que fazer na segunda-feira, e vai estar lá, a primeira tarefa é lavar roupa. E aí, gente, isso é tão bom, porque junto com o planejamento, isso é um apoio que você não precisa nem se preocupar em escrever, né? Toda semana tá lá, aquilo lá recorrente, isso dá uma sensação tão boa, de que você foi produtiva, que você fez um monte de coisa naquele dia, que você foi capaz de realmente executar e terminar diversas tarefas, é o oposto daquela frustração que a gente tem quando a gente está fazendo o trabalho direto e você olha para trás, parece que você não fez nada, você olha e você fala, nossa, tem um monte de coisa para fazer ainda, nem parece que eu fiz nada hoje. Você acabou de trabalhar, mas você não fica com aquela sensação de que você produziu. Parece que foi só uma coisa assim, do dia a dia, que você nem prestou atenção. E quando você vai ticando as tarefas, ai, gente, dá uma sensação tão boa. Fiz mais uma coisa, mais uma. E isso é muito bom, muito bom. E essa é uma ferramenta também utilizada pelas pessoas, assim, de alta performance também. Claro que aí ela tem muito mais funcionalidades, você pode fazer grandes projetos dentro dela, estabelecer a execução, né, de projetos complexos, mas para a gente no dia a dia, essa parte que é gratuita, de listas, é muito simples, muito fácil, totalmente aplicável, e eu super recomendo, tá? E aí, quando a gente faz isso, a nossa autoestima, ó, vai lá para cima, tá certo? Muito bem. Agora eu vou entrar naqueles três segredinhos de autocontrole. São segredos de produtividade que estão relacionados com o nosso autocontrole
e que vão ajudar a gente e muito e economizar o nosso tempo no nosso dia a dia, tá certo? Muito bem. Segredinho número 1. Esse é o primeiro do autocontrole. E o quinto segredo da produtividade. Perguntar primeiro. Bom, o que é isso, Pri, de perguntar primeiro? É assim. Toda vez que a gente evita um conflito no dia a dia, a gente poupa o nosso tempo. Toda vez. Por quê? Porque os conflitos, eles acabam ocupando nossa energia e o nosso tempo, muitas e muitas, na verdade, a grande maioria das vezes, com coisas bobas, totalmente supérfluas, totalmente banais e dispensáveis, na verdade, tá certo? Só que a gente, só por não perguntar primeiro, a gente acaba, às vezes, entrando nessa, de toda hora tá criando pequenos conflitos no dia a dia e que vão sugando o nosso tempo, consumindo o nosso tempo santo do nosso dia a dia, tá certo? Então, o que é isso? Quando você vê que a coisa não está executada como planejado, que a coisa não foi exatamente como, né, o esperado, como a gente tinha combinado, digamos, antes, com o marido, com os filhos, enfim, ao invés de você já entrar discutindo, de você já entrar brigando, né? Simplesmente você faça, né? Por isso que é autocontrole, simplesmente você pare e pergunte primeiro. Pergunte o quê? Pergunte assim: o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Que né, não foi feito, não tá do jeito que a gente combinou, né? Não está da melhor forma possível. O que aconteceu? Simples, gente, são assim, duas perguntinhas. O que houve, né? E aconteceu alguma coisa? O que houve? Ou aconteceu alguma coisa? E deixa a pessoa explicar. Deixa a pessoa explicar. Deixa ela falar o que aconteceu. Por que ela tá. Por que ela não executou aquilo da maneira? E muitas vezes a pessoa vai falar e ela, às vezes, ela mesmo já se recrimina, ela mesmo já percebe que não fez o que deveria e que você está numa boa ali só perguntando, ela mesmo já vai cair a ficha dela, né? E muitas vezes aconteceu realmente alguma coisa, uma coisa inesperada, e que você não sabia que tinha acontecido aquilo, enfim, por isso que a pessoa não conseguiu fazer aquilo, foi um imprevisto, foi alguma coisa, enfim, e que você escutou a explicação e você acatou como tudo bem, é uma coisa imprevista, alguma coisa que aconteceu. Pronto, você evitou um conflito. Você evitou, porque se você já entra, já brigando, às vezes a outra pessoa, ela de fato, ela aconteceu alguma coisa que ela não pôde fazer, teve um imprevisto, realmente alguma coisa aconteceu, e a pessoa já fica super ofendida com você chegar já criticando, brigando, enfim. E aí, pronto, entra naquela, porque aí você fala e a pessoa já te dá uma patada, e aí você já fica brava, porque além de não ter feito ainda te dá patada. Então, gente, é isso que acontece no dia a dia de todo mundo, de todo mundo. Mas fazer a pergunta primeiro pode economizar, assim, um tempo enorme. E não é só um tempo, né, enorme do dia a dia, isso pode economizar também na energia que você gasta, sabe? No clima, né? É horrível a gente ficar com aquele clima de briga, sabe? De mau humor, né? E isso vai ajudando a energia da casa a melhorar, enfim. Então, essa é uma primeira dica de autocontrole e que vai ajudar também a gente a exercitar o diálogo e vai ensinando também os nossos filhos a exercitarem essa forma de dialogar antes de entrar num conflito, tá? Segunda dica de autocontrole, nossa sexta dica de produtividade. Até onde dá. A gente tem que ir até onde dá. É definição de limites para as coisas, né? A gente tem que ter uma coisa muito realista na nossa cabeça em relação à nossa família, que tem coisas que simplesmente não vão mudar. Não vão. Simples. Você tem que olhar com sinceridade, com peito aberto e entender que tem coisas que simplesmente não mudam. Eu vou falar num próximo vídeo agora
sobre as coisas que a gente consegue mudar. E a gente consegue mudar muita coisa, tá? Mas tem coisas que realmente não dá. Por quê? Porque são coisas que vêm, às vezes, enraizadas lá da família, da educação, são valores, ou coisas do temperamento, que a pessoa nasceu mesmo com um determinado tipo de temperamento e que não muda. Por exemplo, você tem um amigo, um marido brincalhão. Você tem um marido brincalhão, que leva a vida super numa boa, sempre naquela leveza, sempre fazendo piada, e nunca esquenta com nada. Dá para fazer essa pessoa ser super pragmática, pé no chão, super, né, organizadíssima e planejadora? Dá, e não vai mudar. Né? Uma pessoa com esse perfil, ela, de fato, ela não tem condições de ter, muitas vezes, aquele pragmatismo, aquela ordenação, aquele pé no chão que você, muitas vezes, tem. E você quer que a outra pessoa tenha também, porque, claro, isso te facilita no dia a dia. Mas não vai. Então, aí de duas uma. Você aceita aquilo, e, claro, tem adaptações para fazer, para você saber lidar com isso, ou você aceita e faz as adaptações possíveis, ou simplesmente você troca de parceiro. Porque não vai ter como você ficar dando murro em ponto de faca, querendo mudar uma coisa que não vai mudar. Tem que ter essa consciência, né? São coisas. Sim, a gente consegue mudar muitas coisas, né? Mas às vezes precisa de muito método, precisa de ajuda profissional, precisa. A outra pessoa precisa querer, né? Também. Então, o melhor, às vezes, é você fazer uma adaptação. Então, no próximo vídeo, eu até vou falar sobre coisas que a gente consegue mudar, que a gente consegue adaptar em relação aos parceiros da gente e que vão também facilitar muito no nosso dia a dia, tá certo? Mas, então, avalie com calma, bastante tranquilidade, a situação, veja o que não é possível mudar e encare aquilo como faz parte do jogo. Agora, a gente o autocontrole. E o nosso sétimo segredo de produtividade, que é falar não. Gente, vocês já viram como é difícil para uma dona de casa falar não? A gente simplesmente não sabe falar não. A gente não fala não. Não fala. Todo mundo pede tudo para a gente e a gente está sempre ali a postos para, né, oferecer tudo que as pessoas pedem. Pede isso, a gente faz. Pede que filho, então, pede, a gente faz. A gente está sempre a postos para fazer tudo que as pessoas pedem, a gente não sabe falar não. E isso é muito ruim para a nossa produtividade, é muito ruim para o nosso controle emocional, para o nosso equilíbrio emocional, e é muito ruim, inclusive, para a nossa saúde. Mas não é só para a gente. Isso é muito ruim também para as pessoas que estão à nossa volta. É muito ruim, porque as pessoas pedem tudo, tem tudo na mão. Pede tudo, tem tudo na mão. E você vai deixando as pessoas acostumadas com essa situação, sabe, de um comodismo, sabe, um conforto. Então, olha, se você é daquelas que pediu, você tá ali, tudo na mão, pediu, tá na mão, eu acho que você deve rever a sua postura. E é muito simples a gente começar a falar uns nãozinhos, sabe? Pediu água, pega sozinho, né? Criança adora pedir, mãe, pega água para mim. Vai lá e pega. Precisa subir na cadeira? Sobe na cadeira e pega a água, né? Claro que quando é muito pequenininho, bebezinho, não, mas tem uma certa idade que já dá perfeitamente para ir lá, deixa o copinho ali acessível, deixa umas coisinhas mais fáceis e a criança vai lá e pega, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, é pôr as crianças para pôr as roupas delas para lavar, por exemplo, ou todos da casa, já desviradas, já direitinho, as meias desviradas, a roupinha já desvirada no cesto de lavar roupa. E aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 cestos, um de roupa e um de meia, que assim me facilita lavar as meias aqui em casa, que eu tenho um monte de meia para lavar. E aí você já vai acostumando eles a colocar a roupinha, pra você não ter que ir lá na hora de lavar roupa, ficar desvirando roupa, e já deixa tudo no jeitinho só para você lavar. Põe eles para fazer as camas, por exemplo. Outra coisa é colocar já as pessoas da casa para se servirem na comida. Mesmo crianças pequenas, eles já podem ajudar a começar
a se servir, sabe? Para você não ter que ficar toda hora pondo comida no prato. Então, já vai acostumando a criança de pequenininho a se servir e a colocar a comidinha certa que ele realmente está com fome, o que ele precisa comer. Tá certo? E aí, quando a gente vai. E a outra coisa é você mostrar para as pessoas as coisas na casa, né? Em relação a onde estão guardadas as coisas, enfim, e os próprios pertences, quer dizer, cada um da família cuidar dos próprios pertences, para não ficar aquele, mãe, onde está isso? Mãe, onde está aquilo? Mãe, onde está aquilo? E, gente, quando você dá essa autonomia para as pessoas da casa e não ficarem em cima de você pedindo tudo, é uma libertação, é realmente libertador, tá? Muito bem. Vamos falar agora da nossa oitava dica, o nosso oitavo segredinho de produtividade, que é organização do ambiente. Vocês já me viram falar muito aqui sobre isso, e eu vou falar muitas vezes sobre destralhar e sobre organizar o ambiente, porque isso é realmente fundamental. É muito importante a gente ter o ambiente organizado. E é importante por vários motivos. É importante porque na hora de você pegar as coisas, você sabe onde elas estão, então você não perde tempo com isso, né? Você não perde tempo procurando, você não perde tempo revirando as coisas, né? E você não tem estresse. Também te economiza nesse estresse, porque você sabe onde estão as coisas e simplesmente vai lá e pega. Uma outra coisa é você realmente mostrar essa organização da casa para todos da família, para que todo mundo saiba onde está tudo e não precise ficar atrás de você, como eu falei na dica passada, nessa última dica atrás, do falar não. Mas é muito mais do que isso, tá, gente? Então, além de você economizar o seu tempo, porque você não precisa ficar correndo atrás das coisas, além de você ter menos estresse, e além das pessoas da família realmente saberem onde está tudo e não precisarem ficar atrás de você, tem uma outra coisa que é muito importante em relação à organização. Quando o ambiente está organizado, a nossa mente fica organizada. É uma coisa impressionante isso, mas é real. Você está num ambiente onde as coisas estão arrumadas, o seu pensamento ele flui de uma maneira muito mais livre, muito mais leve. Você consegue organizar também as ideias. Estou cheio de informação. Então, quando a gente tem essa organização do ambiente, você tem uma energia que flui melhor, você tem uma clareza, né, do que você quer fazer, você se porta de uma maneira muito mais suave, muito mais tranquila, porque o ambiente te permite isso. Então, o ambiente organizado deixa a sua mente organizada. E o ambiente bagunçado te deixa confusa, te deixa atrapalhada, sabe? Você fica com a mente desfocada, né, no que você tem que fazer. Então, ambiente organizado, mente organizada e produtiva. Ambiente desorganizado, mente desorganizada e pouco produtiva. E aí acaba virando um ciclo. Quando você está no meio da bagunça, a sua mente fica mais desorganizada, mais confusa, mais bagunçada, você acaba fazendo as coisas de uma maneira pouco eficiente, às vezes cometendo vários erros e tendo que repetir por causa da bagunça. Você fica pouco produtiva. E quando você fica pouco produtiva, a sua casa fica mais bagunçada e mais bagunça vai deixar a sua mente mais confusa e aí você vira num ciclo, né? Você entra num ciclo de desorganização. Então, vamos quebrar tudo isso e vamos organizar o ambiente que, naturalmente, organizou o ambiente, a sua mente automaticamente vai ficar mais organizada, mais fluida, mais livre, certo? Muito bem. Agora vamos para a nona dica, que eu deixei essa aqui quase por último, né? O último é o nosso bônus, é o nosso presente. Essa dica que é a penúltima. É uma coisa muito importante e todo mundo que é da área de produtividade, que é da área de alta performance, sabe como é importante dormir bem. Então, é você dormir de uma maneira satisfatória, você dormir com uma profundidade, você dormir em horas corretas, né? Tem gente que precisa de 7 horas, tem gente que precisa de 8 horas, raramente com menos de 7 horas a gente tem um descanso realmente recuperador. E aí você tem que ver, né, o que é melhor para você, 7 horas, 8 horas, enfim, 7 horas e meia.
E aí, depois disso, você tem que determinar realmente um limite de tempo para dormir. A partir daqui, eu não posso mais estar trabalhando, eu preciso estar dormindo, e porque eu tenho hora de acordar e eu preciso dessas horas de repouso, né? Então, dormir faz com que a gente se recupere do desgaste. Dormir bem faz com que a gente tenha mais disposição no dia seguinte, que a gente tenha mais energia, que a gente realmente reponha tudo aquilo que a gente perdeu no desgaste do dia a dia, do trabalho, enfim. E quando isso não acontece, no dia seguinte você está morta, você está destruída, você está cansada. E quando a gente está cansada, a gente não produz corretamente. Então, as pessoas falam, ai, mas eu vou trabalhar muito hoje, porque aí amanhã eu preciso trabalhar menos, né? Eu já fiz muita coisa hoje, lê do engano. Essa história de que você trabalha muito hoje para no dia seguinte trabalhar menos é um erro enorme, porque, na verdade, no dia seguinte você vai ter tarefas para fazer, que a gente tem, quem é dono de casa sempre tem coisa para fazer, não existe isso de você não ter nada para fazer, você vai ter que fazer essas coisas do dia seguinte e você vai estar cansado. Então, você vai fazer essa atividade de uma maneira arrastada, você não vai conseguir fazer as coisas de uma maneira suave, de uma maneira tranquila, você não vai conseguir fazer as coisas com precisão, com foco, e aí você acaba fazendo as coisas erradas e tem que fazer de novo. Então, o que era trabalhar menos, na verdade, acaba trabalhando mais, ou você não trabalha, não faz tudo o que você deveria, aí acumula tarefa. Então, nada disso. Na hora de dormir, você precisa, na verdade, dormir, repousar, descansar. E olha, eu acho que uma dica muito bacana é você, inclusive, colocar um alarme para a sua hora limite. Quer dizer, você sabe que aquilo é o ponto máximo onde você pode estar acordado e a partir dali você tem que dormir, tá certo? Põe um alarme. Então, um alarme não é só para a gente acordar, não. É um alarme para a gente dormir também. Por quê? Porque aí você precisa realmente desse momento de descanso para se recuperar. É claro que a gente sabe que tem imprevisto, né? Tem coisas que acontecem. Às vezes um filho ficou doente e você vai precisar se dedicar a ele, às vezes entrar madrugada dentro, ou às vezes ficar acordando durante a madrugada para ajudar, enfim. Ou então uma amiga vai te contar uma novidade, manda um monte de mensagem, vocês engataram naquela conversa super animada, e entre às vezes passa daquele horário que você tinha que dormir, mas são coisas pontuais, não é a nossa rotina do dia a dia, né? Eu falo, são eventos eventuais. Então, no dia a dia, você precisa ter um horário limite. E lembre, quando você não dorme no horário certo, acaba virando abóbora, viu? Bom, vamos lá agora para última dica, que é aquela que eu falei, que é um verdadeiro presente, é o bônus para a gente que é super produtiva, que a gente que é super eficiente merece esse presente, esse bônus, que é um presente para todo mundo que é da produtividade, e isso é muito falado, é muito difundido, que é o seu momento de relaxamento, o seu momento de procrastinação, que é o momento da preguiça, é aquele momento que a gente reserva para não fazer nada, ou fazer, na verdade, as coisas que você gosta, as coisas que você quer. Então, naquele momento que você está lá planejando, fazendo a sua tabelinha, que você sabe que você vai ter que colocar todas as atividades do dia, da semana, é muito legal também você colocar o momento de procrastinação, que é aquele momento, meia hora, uma hora, que você vai deitar lá na sua rede e não fazer nada. Ou você pode escolher esse momento, por exemplo, para você dormir, para você descansar. Ou você pode pegar esse momento, por exemplo, para ler um livro, é o seu momento de leitura. Ou você pode pegar aquele momento, por exemplo, para ficar nas redes sociais, olhando tudo que você quer, que os artigos que você quer ler, ou vendo a vida dos seus amigos, as novidades, fica lá passando o dedinho e olhando e gastando o seu tempo ali com relaxamento, enfim. Você pode também aproveitar esse momento, se você gosta de caminhar, por exemplo, para caminhar, para fazer um exercício, é um momento que você vai escolher para fazer as coisas que você adora, que você ama, tá certo? Então, é um momento de procrastinação e isso é um presentinho, é uma recompensa por a gente trabalhar duro, para a gente que é altamente produtivo, que faz muita coisa e porque a gente merece, a gente tem que ter isso na cabeça, que a gente merece também esses momentos, tá certo? Muito bem. Bom,
O que eu queria falar para vocês é que dificilmente a gente consegue fazer tudo isso de uma vez, né? O importante é que você consiga fazer um pontinho de cada vez. Eu falo um pontinho, vai um passinho de cada vez, né? E você vai ver que conforme você vai colocando esses pontos, você vai ficando cada vez mais concentrada, a sua autoestima melhora, você vai ficando mais feliz com os resultados, você vai ficando mais animada para fazer as coisas do dia a dia. O oposto, sabe, daquela frustração, daquele sentimento de que as coisas não acabam. Então, todas essas dicas que eu dei são dicas muito importantes para a gente mudar o nosso pensamento em relação ao dia a dia. Mas não dá para fazer tudo de uma vez. Então, salva esse vídeo, deixa lá guardadinho para você de vez em quando ir lá e dar uma olhadinha e ir aplicando um pontinho de cada vez, né? Não precisa ser tudo de uma vez. Você põe lá e maravilha. E se você gostou, se você acha que isso fez sentido para você, compartilha com as suas amigas donas de casa, porque isso pode ajudar também outras mulheres que precisam dessas dicas, desse impulsionamento para ficarem mais produtivas, mais eficientes e mais felizes. E se você gostou, se você acha que faz sentido para você também, dá um curtir aqui para mim, nesse vídeo, porque isso vai me ajudar a produzir mais conteúdos como esse e a difundir mais essa minha mensagem para ajudar as donas de casa a terem tempo livre para cuidarem de si mesmas. Hoje eu deixo vocês por aqui e até o próximo vídeo.